Esta é a marca. 3 horas da tarde. Estamos chegando com o nosso Eldorado Comportamento desta segunda-feira, hoje é dia 13 de janeiro de 2020. Comportamento que esteve de férias alguns dias aí, né? Não estava de férias não, porque era o Eldorado totalmente comportado, né? Que era o Eldorado total com o comportamento tudo junto, reunido, tudo junto e misturado. Nosso Eldorado Comportamento, sempre no oferecimento de Clínica Odontológica Dr. André Lima. Há 32 anos de experiência, confiança e credibilidade em implantes dentários. Telefone 3045-2525, WhatsApp 999088837. Cante Alimentos, esta é a marca que você encontra nos melhores supermercados. Temperatura na marca, deixa eu ver aqui, eu fui falar na temperatura e não estava nem aberta a estação da SATIC. Temperatura neste momento na marca dos 29 graus. A máxima foi de 29 graus e 8 décimos. Uma tarde até agradável para o mês de janeiro. Tá? Agora, aqui no Brasil, aqui no sul de Santa Catarina, faz calor. Mas muita gente acredita que no Brasil sempre é verão, calor, praia, mulher pelada, jacaré andando no meio da rua, anacondas em todas as casas, as anacondas saem comendo todo mundo, né? O pessoal acha, por exemplo, que na África, né, tem um leão entrando na sua casa toda noite, tem zebra andando na calçada, girafa para todo lado, elefantes atropelando todo mundo. Como a gente julga os lugares pelas suas características mais contundentes, digamos assim, né? A gente julga, por exemplo, a África pelas imagens de documentários da vida selvagem na África. Mas será que só tem isso por lá? Pois bem, um africano que vive e estuda no Brasil fala sobre isso num canal no YouTube. Ismael Nzuzi dos Santos Gabriel. Que mistura interessante, meu caro Ismael. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Silmar, boa tarde os ouvintes. É um grande prazer estar aqui na rádio, junto com os ouvintes, junto com o Silmar. Esse Ismael e dos Santos Gabriel é da colonização portuguesa do seu país, com certeza. Certo, absolutamente certo. Absolutamente certo. Certo. E o Nzuzi? Nzuzi é o primogênito de um gêmeo. O primogênito do gêmeo chama-se Nzuzi. De dois gêmeos, o que nasce primeiro dos dois. Chama-se Nzuzi. E o secundário chama-se Nsimba. É que o N nasal, não se pronuncia o N. É só Nzuzi. Não é Nzuzi, é Nzuzi. Nzuzi. Isso. Muito bem. Como o espanhol, por exemplo, ele não põe o NH, né? Isso, exatamente. Põe só um tio em cima do N que já indica a virada. Isso, a pronúncia. Então é só Nzuzi. Nzuzi. Igual, é quase como se fosse um gemido. Nzuzi. Igual como chamam, muita gente chama Mbappé, né? Não é Mbappé, é Mbappé. Mbappé. Muito bem, ele é só um som anasalado, então. Isso. Agora, isso é tribal. Esse Nzuzi é regional, tribal. Isso. Regional. É regional. Você é de? Eu sou de Angola. Angola. A minha tribo se chama Bakongo. Né? Então eu sou angolano de descendência Bakongo. Os meus pais são Bakongo. Vamos lá, vamos começar por aí, as diferenças e semelhanças. Você é de Angola. Certo. Certo? Há uma divisão geopolítica como aqui, por exemplo, há um país, há estados, municípios, cidades, bairros, ruas. Perfeito. É perfeito, isso? Perfeito. Porém, há uma divisão que aqui nós não entendemos muito bem, que são as divisões de aldeias, que é diferente de tribo. É diferente. Aldeia é uma localidade, tribo é um agrupamento de pessoas. De pessoas.
Lá são tribos, tem tribos e aldeias. Tem tribos e aldeias. Isso. Uma aldeia pode conter uma tribo, mas uma tribo pode ter várias aldeias. Exatamente. Só para as pessoas entenderem. Exatamente. A tribo é a sua pertencência, digamos assim, a sua descendência ou ascendência. É isso. Aqui a gente não entende muito isso porque nós perdemos esse conceito tribal. Tá. Né? Embora da Europa, por exemplo, os italianos, eu sou bergamasco, por quê? Porque é daquela região, é quase como se fosse um sentido tribal, digamos assim. Sim, mais ou menos isso. Tanto é que muitas vezes tem um dialeto, que é uma língua própria daquela região. Por exemplo, em Angola, existem regiões, né, tem regiões que falam, eu sou Bakongo, a nossa língua é Kikongo. Né? Tem região Umbundo, Ovimbundo, daí vai. Uhum. Então são regiões na língua Bakongo também, dentro dessa vamos chamar dessa tribo, tem outras línguas dentro dela, né? Então dentro de uma mesma tribo pode ter mais do que uma língua. Isso. Que confusão. Mas tipo sotaques diferentes também existe. Isso gera algum tipo de problema, não? Há rivalidades? Dependendo da localidade, sim. Pode ser que sim, e pode ser que não. Né? Existe um problema em qualquer tribo, em qualquer região, em qualquer país. Então, não foge da realidade africana também. Vamos lá. A gente pode estar... Eu sempre procuro fazer essas comparações até para facilitar a interpretação. Quando eu digo aqui, por exemplo, que uma região da Itália, eu sou bergamasco, da região de Bérgamo, eu sou vêneto, da região do Vêneto, eu sou... enfim, é uma questão, isso é quase que uma questão tribal, e aí você tem uma língua específica ou um dialeto. Quando eu falo da rivalidade, por exemplo, nós temos uma rivalidade entre a tribo dos carvoeiros e a tribo dos havaianos, ou dos torcedores do Figueirense, não se mistura muito bem. Certo. Claro, aí é por questão de futebol, mas se assemelha, né? Sim, se assemelha. As rivalidades tribais são mais ou menos de torcidas. Sim. Se assemelha muito. Se assemelha muito a isso. Às vezes tem questões de que não podem casar, não podem ter filhos, mais ou menos assim, sabe? Vai muito além dessa questão. Muito além mesmo. Perfeito. Agora, outras questões, por exemplo, você tem um canal no YouTube que é a África... Do jeito que nunca viu. Do jeito que nunca viu. Certo. E que África é essa que tu mostra nos vídeos? É uma África alegre, que mostra a cultura, o turismo, a diversidade, né? O que mais ou menos a mídia não apresenta. O que a gente vê pelos documentários é uma África sofrida, uma África de miséria, de destruição, de conflito. Então eu procuro mostrar a África de um jeito que muita gente não conhece. Porque quando eu cheguei aqui, eu estou aqui em Criciúma faz 5 anos, muita gente perguntava como é que era a África lá. Até eu já cheguei a comentar em um dos meus vídeos, as pessoas comentavam se lá eu via leões e elefantes, já vi essas situações. Então eu tive essa ideia de que eu tenho que mostrar algo diferente que as pessoas não têm esse conhecimento. Né? Então foi a partir dali que surgiu o canal. Primeiro comecei com a página no Instagram, né, que tem o mesmo nome. Comecei com a página faz 2 anos e eu vi a repercussão que teve a página, e daí a partir do mês passado, de dezembro, que eu comecei com o canal. Então vamos lá, por curiosidade. Tem animais de grande porte em Angola, como tem na África do Sul, no Zimbábue, no Quênia, por exemplo, ou não? Não. Nigéria, não? Não tem elefante? Em Angola? Tem. No parque, nós chamamos, tem parques especializados para isso. Né? Temos, mas o nosso animal que é mais predominante em Angola é a palanca negra gigante, que até é o nome da seleção de Angola. Palanca negra? Isso. E o que é a palanca negra? Só existe em Angola a palanca negra. A África, toda a África não tem mais palanca. Só existe em Angola. O que é a palanca? É o que? É um animal selvagem que tem. Fiquei curioso agora. Palanca negra gigante. Eu vou ver aqui eu vou para o Google, que agora fiquei curioso. Certo. Palanca negra gigante.
Deixa eu ver. Ah, é uma espécie é um cervídeo, é um alce, ou alguma coisa nesse sentido. Pois é, isso aí. Não é um alce, como é que chama? É uma mistura de gnu com gazela. Né? Eu estou tentando decifrar isso aqui. Estou tentando decifrar. É uma mistura de gnu com gazela com chifre de bode. Né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Que é um mamífero. É um mamífero. Ruminante. Isso. Herbívoro. Não mata ninguém. Porque quando você fala em palanca negra gigante, nossa, isso corta a gente. Pois é. Destroça a gente. É um animal meio que, vamos chamar assim, é meio tímido. Ele não aparece, é difícil fotografar ela. Né? Os fotógrafos, eles acho que... Esse bicho aqui que exatamente, é isso aqui. Exatamente. Não é? O chifre parece um bode, a cara de frente parece um bode, ele tem o corpo mais ou menos, o rabo se assemelha a um gnu, a parte da frente é um antílope, né? É uma mistura. Parece que assim, ó, sobrou um pedaço de tudo quanto é bicho e juntaram... É de tudo um pouco. Muito bem. Esse é o animal maior que tem na Angola? Isso. É o animal predominante em Angola. Leão tem? Não. Não tem? Não. Isso não tem... Leopardo não tem? Não. É que a África é muito... esses animais são muito diversificados por regiões. Uhum. Por exemplo, na África do Sul tem maior predominância ao leão, leopardo. Então, isso é na África do Sul. Daí vai variando com relação a... Por exemplo, o Kalahari é onde? O Kalahari também tem uma diversidade de animais muito grande, né? Hipopótamos, elefantes, leões. Por exemplo, no Quênia tem maior diversidade de gorilas. Uhum. Então, a África é meio diversificada assim. O Congo tem os gorilas do dorso prateado? Isso. São os maiores gorilas do planeta? Exatamente. Eles foram ameaçados por causa da guerra civil, né? Matavam para comer, né? Exatamente, por causa da guerra civil. Temos a floresta do Mayombe, que é a segunda maior do mundo, que pega uma parte de Angola, em Cabinda, que pega uma parte de Cabinda, que também tem uma outra diversidade também de animais. Então, isso vai variando muito. A África é muito mesclada, né? Vamos falar assim. O Congo tem também, se não me falha a memória, chimpanzés como é que é? Bonobo, né? Que é um tipo de chimpanzé, um fica de um lado do Rio Congo e outro do outro lado do Rio Congo. Os chimpanzés rivalizam lá em alimento com os gorilas, né? Mas nessa região. Tem chimpanzés, por exemplo, na Angola? Em Angola? Agora eu fiquei na dúvida. Boa pergunta. Boa pergunta, agora eu fiquei na dúvida. Se possa ter. Mas os 5 maiores que eles costumam dizer que são os crocodilos, os leões, as girafas, os hipopótamos e... Os chimpanzés. E gorilas não tem? Não. Na Angola não tem? Não. Tem esse bicho esquisito aqui. Isso aí. Esse aqui que é um pedacinho de cada um aqui. Tem um pedacinho de cada um. O ouvinte está dizendo aqui, parece um unicórnio com chifres longos, está reduzido a 200 espécimes, então está em risco de extinção. Está em risco de extinção também. Que pena. Pois é, mais um, né? Na lista. Mais um. É que, ultimamente, tem muitos caçadores na África. Né? Porque esses animais, como eles são raros, então tem um preço muito valioso. Né? Daí, como chama o mercado negro, né? Esse tem o chifre dos animais, tem dos elefantes, né? Tem muito... Marfim? Os marfins, exatamente. No chifre desse animal aqui é marfim também? Não. O marfim, eu quis dizer o marfim do dente dos elefantes. Isso. As presas, na verdade, não é dente, são presas, né? São presas. Então, são muito valiosos. Daí, os caçadores vão atrás desses animais. Agora, inclusive tem, num dos vídeos que você faz no YouTube, você indica alguns filmes. Certo. Entre eles, O Menino que Descobriu o Vento. O Vento. Lionheart. Que é o Coração de Leão, né? Eu não sei se tem tradução coração, mas Lionheart é Coração de Leão, né? Por causa das atitudes que ela tem que tomar no filme. Né? Que é um filme africano. E o outro é o... Boots of No Nation. Que é sobre a Guerra Civil. Da Guerra Civil.
Mas em que país é essa guerra civil? O livro não trata um país específico. Ele não cita um país. Porque eu vi a sua dica do filme e ela me pareceu muito a história de um livro, eu até estava te falando aqui fora do ar do livro, que é o Muito Longe de Casa, que trata, ali o livro é um relato real de da Malala, né? Que alguém viveu em Serra Leoa. Isso. Um menino que passou por essa experiência na Guerra Civil em Serra Leoa. Né? E o filme me pareceu... meio que a história... Mas a história meio que se repetiu em vários países da África, né? Certo. Infelizmente, a África passou por um período de conflitos. Inclusive Angola, né? Inclusive Angola. Angola está independente desde 2002. Né? A guerra terminou no dia 22 de fevereiro de 2002. Então, quer dizer, e era muito comum nessas revoltas, nessas guerras civis, os guerrilheiros assassinarem as famílias das crianças e recrutá-los como mercenários. Como mercenários. Como soldados, isso com 8, 9 anos de idade, 10. Isso infelizmente se repetiu em vários países da África. Né? Infelizmente, sim. Então essa história desse filme, né, o que você falou, ou do livro Muito Longe de Casa, infelizmente ele foi uma história comum para muitos meninos e meninas africanos. Foi muito comum. Por causa do conflito armado, né? Então, teve muitos casos que se repetiu, infelizmente. Perfeito. Depois do intervalo, nós vamos fazer algumas perguntas a mais aqui sobre a África que você não conhece, que nós não conhecemos. O que mais tem nessa África? Por exemplo, a gente fala em África, acha que é quente. É ou não é? Depois do intervalo nós vamos falar sobre isso. Você ouve Eldorado Comportamento. 3h21. Você conhece a procedência dos alimentos que ingere diariamente? A Cante Alimentos trabalha há 30 anos para levar os melhores produtos à mesa da sua família. Com grãos selecionados cuidadosamente e um sistema de rastreamento da fonte ao consumidor, a Cante prioriza a sua saúde e bem-estar. Há 30 anos a família Cante se dedica em levar o melhor para a sua mesa. Exija qualidade e confiança. Exija Cante Alimentos. Cante, essa é a marca Cante. Dr. André Lima possui uma técnica inovadora para implantes dentários para pessoas com pouco osso. Essa técnica é desenvolvida através de exames de raio-x e tomografia computadorizada. Marque sua avaliação através dos contatos 48 999 08 88 37 ou 48 30 45 25 25. Clínica Odontológica Dr. André Lima, Rua Henrique Lage, 425, Centro Criciúma. Então chegou o fim do ano. Verão, festas, férias, descanso. Mas ainda falta alguma coisa. Como vou pegar a estrada com a minha família e ainda vou manter a tranquilidade? Já sei. Vou agora no Clube Mais APV. Fazer a proteção veicular e viajar com muitos benefícios. E depois é só curtir. Junte-se aos mais de 8.000 associados das regiões de Araranguá, Criciúma e Torres. E passe um verão de boa. Saiba mais pela internet pesquisando por Clube Mais APV. Seu verão agora tem nome: G-Milk Sorvetes e Picolés. Sabores de altíssima qualidade. A G-Milk está há mais de 17 anos no mercado, com vários produtos que são de dar água na boca: Moreninha, Sundae, Ituzinho, Copão, pote de sorvete de 2 ou 5 litros e açaí de 1 e 5 litros. Estamos com grandes promoções: sorvete 5 litros a R$20, açaí 5 litros a R$55. Faça seu pedido no WhatsApp 99663-5173 e faça parte da família G-Milk Sorvetes e Picolés em Criciúma e região. No surgimento de uma nova vida, estou presente em cada fase da gestação, proporcionando aos pais a primeira imagem do seu maior amor. Na busca pela cura, eu sou o olhar atento em cada detalhe e o compromisso com a precisão no diagnóstico. Sou referência em tecnologia e atender de forma humana cada cliente é meu maior valor. Clinimagem. Responsável técnico, Dr. Sérgio de Castro Júnior, CRM 10874.
Venha mergulhar em uma divertida aventura. Chegou no Nações Shopping o Fantástico Mundo Marinho, uma exposição imperdível com réplicas gigantes de incríveis animais do fundo do mar. Até 2 de fevereiro, com entrada gratuita no Nações Shopping. Atenção, a RF Sul Caminhões contrata mecânico com experiência. Interessados entrar em contato pelo fone 3468-7600. Atenção, a RF Sul Caminhões contrata mecânico com experiência. Interessados entrar em contato pelo fone 3468-7600. O novo Rincão tá cada vez melhor. E nesse verão vamos ter ainda mais novidades para você. Com uma nova etapa do calçadão que vai deixar a nossa orla ainda mais bonita. Muitas festas, shows, gastronomia e vibração com o maior campeonato de futebol de areia do estado, o Praião. Venha curtir tudo isso. Areia e o mar. Viva o verão. Curta o Rincão. Verão 2020. Apoio Samai. Prefeitura de Balneário Rincão. Voltamos a apresentar Eldorado Comportamento. 3 horas da tarde, 25 minutos. Estamos de volta com o nosso Eldorado Comportamento desta segunda-feira, 13 de janeiro de 2019, sempre no oferecimento de Clínica Odontológica Dr. André Lima. Faça o seu implante com quem tem 32 anos de experiência, confiança e credibilidade. O telefone 3045-2525 ou no WhatsApp 999088837. E Cante Alimentos, esta é a marca que você encontra nos melhores supermercados. Pelo nosso facebook.com/Rádio Eldorado Criciúma. Rita de Cássia, estou adorando este papo. E ela de Silmar, como é o nome que está no YouTube? Ah, muito bem, bem lembrado, Rita. Para o pessoal que quiser, nós estamos conversando com Ismael Nzuzi, acertei? E o N não se pronuncia, dos Santos Gabriel. Ele é angolano, estuda e trabalha em Criciúma. Vai voltar para Angola ou não? Eu volto agora de férias, mas... Agora quando? Agora em fevereiro? Não, agora é em janeiro, final de janeiro. Ah, final de janeiro. Final de janeiro. Pega férias, viaja para... Viajo para lá. Depois de 5 anos eu viajo para lá. 5 anos? Isso. Depois de 5 anos eu viajo para... Quem o espera lá? Os meus pais. Seus pais? Meus pais, meus irmãos, família toda. Quantos irmãos? Eu sou o primogênito de 4 irmãos. Um irmão gêmeo? Não. Mas você não disse que o Nzuzi era Já não é. Ah, ele é falecido? Isso. Ah, desculpe, eu não sabia. Mas tem, além do seu irmão gêmeo que faleceu, outros 4? Outros 4. Outros 4. Meninos, meninas? Eu tenho a Ruth, que é uma menina. Tenho o Benson, que é um menino. Depois tem a Suzette e tem o Stelvio. Stelvio. Então são 2 meninas... E 3 rapazes. E 3 rapazes. Muito bem. A província de... Luanda. Luanda. Eu sou da capital. Da capital. Mas bem no centro ou já na área, digamos, na capital mesmo? Capital mesmo. Muito movimentada a capital? É uma metrópole. Metrópole sempre é movimentada. O trânsito... Você assemelha ao quê? São Paulo? A Porto Alegre. Eu fui a Porto Alegre, eu vi a cidade, eu vi Luanda. Mas aí vem a pergunta que ficou antes do intervalo comercial, que é sobre o clima, por exemplo. Todo mundo acha que a África é quente. Certo. Você tem a impressão, África, calor. Savana, calor. Certo. Eu costumava brincar assim, parece que fala da África, as pessoas já vai meio que... Já começa a se abanar. Mas não, a África, por ele é o único continente que pega os 4 hemisférios. Os 4 hemisférios. Então é um clima meio variado, né? Mas é um clima tropical. Na sua essência, é tropical. Até porque tem a África subsaariana. Isso. Né, que fica abaixo do deserto do Saara e acima do deserto do Saara. E o próprio deserto do Saara. E o próprio deserto que do Saara. todo mundo jura que aquilo ali é árabe. Não é. Não. É África. É África. Não, tem a África árabe também. A Argélia, por exemplo, todo mundo Argélia, Egito, Marrocos.
A Líbia, Egito é África, Líbia é África, não é Oriente Médio, não é a gente confunde, não. É África. Às vezes as pessoas falam de Egito, pensam que está lá na Ásia. Não, mas é África. É porque, por exemplo, o Egito aparece nas narrações bíblicas porque o povo de Israel, né, é escravizado e depois acontece o êxodo, justamente saindo do Egito para o Oriente, para a faixa de Gaza, o Oriente Médio, certo, que é onde está Israel. Certo. Mas só que ali eles estão muito próximos do limite entre a África e o Oriente Médio. Oriente Médio. É que quem liga o Oriente Médio é o Egito. Uhum. Então, é o mar Mediterrâneo, né, que separa. Então, certo, se tem uma ideia que separa da África da Europa, são 14 quilômetros. Uhum. Só são 14 quilômetros. Então, da Ásia... Do Mediterrâneo. Isso, do Mediterrâneo. Então, não, do Mediterrâneo não. Da parte do Marrocos para Portugal. São 14 São 14 quilômetros. Do Mediterrâneo, eu não sei propriamente dito quantos quilômetros, mas é só o mar Mediterrâneo que separa. Por isso que na Bíblia, quando tem aquela divisão do mar, o povo de Israel passa do Egito por mar Vermelho. Isso. Né? Mar Vermelho. Então é muito próximo. Ali é chamada... naquela região ali é chamada Eurásia, né? Isso. Eurásia, onde é o crescente fértil, onde surgiu a agricultura, por exemplo. Exatamente. Tá? Que é uma atividade do Egito antigo. Exatamente, naquela região do crescente fértil, que eles dizem que é Eurásia ali, na verdade, né? Uma parte Ásia, uma parte Europa, uma parte África, uma coisa meio... É uma mesclada. É o crescente fértil onde, segundo consta, surgiu... Né? E os historiadores falam de agricultura, porque teriam sido as mulheres as primeiras cultivadoras, né? Certo. Era uma atividade feminina que depois passou a ser uma atividade masculina. As mulheres faziam a agricultura, os homens a caça. Como, aliás, as comunidades primitivas no Brasil, ainda os índios, ainda guardam esta fórmula, né? As mulheres cultivam, os homens caçam. Isso. Caçam e pescam, e as mulheres cultivam. Né? Exatamente. Bom, mas aí a pergunta, então você tem clima para todo gosto? Tem. Por exemplo, a África do Sul é extremamente frio, né? Extremamente frio. Aliás, a África do Sul é o equivalente, a gente bate de frente com eles aqui. Exatamente. Se a gente atravessar o oceano nadando, está lá na África do Sul. Está então, lá na África do Sul. Nessa mesma linha, o clima é igual daqui? É igual. Às vezes, o pessoal lá do São José me pergunta, né? Uhum. Tá, Ismael, como é que é o clima lá? Eu fiz a comparação. Pego os 10 dias, pesquisa no Google, temperatura Luanda, 10 dias, pega Criciúma, 10 dias, faz comparação. Vai ver que Criciúma é mais quente que Luanda, por exemplo. Mas Luanda não fica na mesma altura, ficaria mais ou menos do Rio de Janeiro, né? De São Paulo, isso. São Paulo, Rio de Janeiro. Uhum. Então, pega a temperatura, pega mesmo, pode ser África do Sul. Pega tudo, vai ver a temperatura. Né? Mas a região serrana do Rio é frio pra caramba. A região São Paulo, capital, por exemplo, é frio. Faz frio em São Paulo. Não faz frio como faz em Porto Alegre, por exemplo, mas faz frio. Faz frio. Em boa parte do ano. Às vezes, de manhã cedo, no verão, é mais fresco em São Paulo do que em Criciúma. Aliás, teve aqui também um estudante da Unesc, do Senegal. Do Senegal. E a gente, quando diz aqui que é muito quente, é um calor senegalês. E ele disse que Criciúma é muito mais quente que o Senegal. Muito mais quente. Que coisa. Aliás, talvez o Senegal, por exemplo, deve ter regiões mais quentes do que Criciúma, mas a região da onde ele veio é menos quente que Criciúma, por exemplo. Sim. E a gente generalizar calor senegalês. Por exemplo, tem uma aqui no Brasil é estado, né? Mas lá em Angola é província. Província. Tem a província da Huila, que às vezes a temperatura chega a negativo. Porque em Angola? Isso. É serrana, né? É mais ao sul, não? É só por causa da altitude? É mais ao sul. Uhum. Mais ao sul. Então, faz bastante frio. Por exemplo, você ficaria à altura de Curitiba? Mais ou menos Curitiba. E aí, como Curitiba também é numa região serrana? Isso. Faz frio? Faz frio. Bingo. Fechou. Então, a África não é sempre quente? Não é sempre quente, não. Bom, você mora na África, no seu país não tem leões, não tem zebras, não tem girafas, não tem crocodilos, não tem guepardos, leopardos. Já decepcionou muita gente, né?
Aí tem o, como é que é o nome o palanca negra gigante. Palanca negra gigante. Que é uma mistura de pelo menos 5 bichos diferentes. Muito interessante esse bicho. O ouvinte pergunta aqui pelo 991550036. Angola é pobre, como se vê na TV? Angola tem a segunda maior produção de petróleo de África, atrás da Nigéria. A Angola, na sua essência, ela é rica. Mas, como a gente diz, né, a má governação de distribuição de recursos é que é escasso. Né? Então, Angola tem minerais, né? Riqueza mineral muito forte. Petróleo, pedras café, preciosas. Diamante, a Angola é rica em diamante. Em café, já foi a maior produtora de café de África. Então, a Angola é muito rica. A pesca, a agricultura é muito forte também. Então, a Angola ela é rica na sua essência, mas a distribuição de recursos é que faz com que ela seja, não pobre, vamos falar assim, não pobre na sua essência, mas essa má distribuição. Perfeito. É o Brasil. Eu falo, não sei, não vou julgar aqui, não sei por ter sido colonizado, são irmãos pela colonização. Aqui no Sul eles falam o seguinte, tem a mesma barda. Exatamente. A gente herdou de Portugal aquela bardinha miserável de... Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, Porque aqui no Brasil, por exemplo, um dos primeiros superintendentes do Brasil foi expulso de Portugal porque ele roubou na empresa de águas de Portugal. Aí mandaram ele para o Brasil para comandar o Brasil. Começamos bem, né? O nosso primeiro superintendente, o castigo por ter roubado em Portugal foi vir para o Brasil virar o comandante-geral da colônia. Começamos bem. Agora, no que tange, por exemplo, a essa pobreza, há muita fome ainda em Angola? Não. Não? Não. Como eu disse, Angola é rica em mantimentos. Né, em mantimentos. Daí, às vezes, a gente vamos fazer o seguinte. A gente visualiza o que se passa lá dentro do interior. Por exemplo, quando tem alguma campanha de beneficência, não é na capital do estado, na província, não. Ela é lá dentro da aldeia. Dificilmente, é quase raro ser na capital. Certo. Em qualquer estado. Porque volta e meia a gente vê assim, Médicos Sem Fronteiras, Angola. Né? Então não, começa já assim, África. África, As pessoas esquecem que a África tem 54 países. Então, vai somar África. África é extensa. Igual eu venho aqui para dizer que eu vou para América do Sul. Tá, mas qual? Argentina, Peru, Chile, Brasil? É mais ou menos assim. Mas veja só, como a gente muitas vezes calcula pelo recorte. Por que eu te digo isso? O que a televisão mundial explora no Brasil? Carnaval, Pantanal e Amazônia. Certo. África. O que se explora? Fome. Destruição, conflito armado e animais selvagens. Certo. Então a gente não toma conhecimento do resto que acontece. O apartheid na África do Sul, a violência, essa coisa toda e tal. Então você vê que apenas a gente vai julgando por recortes, né? Exatamente. Então o Brasil, o que o Brasil é? Rio de Janeiro, samba, mulher pelada. Exatamente. Pantanal e Amazônia. Só uma ideia, quando eu cheguei aqui em 2014, os meus pais não sabiam que eu iria estudar à noite. A minha mãe ficou extremamente, vamos falar assim, preocupada. Por quê? Porque eu iria estudar à noite. E o que passa lá em Angola? Fala Brasil, essas coisas assim, sabe? De conflito, de militância e tudo mais. Disse, eu não quero que meu filho estude à noite. Eu lembro que eu fui a São Paulo, meu filho era pequeno, meu filho está com 20 para 21 anos agora. E ele tinha acho que 2 ou 3 anos de idade, não, um pouco mais já. E eu fui a São Paulo. Quando ele ficou sabendo que eu fui a São Paulo, ele começou a chorar, copiosamente. Eu disse que foi, não, porque o pai vai morrer. Para ele, São Paulo, todo mundo era assassinado, quer dizer, porque era isso que a TV mostra.
papai vai a São Paulo, vai ser assassinado, porque eles matam todo mundo em São Paulo. Né? Então é mais ou menos essa assim. é a visão do recorte que você faz. Aí você vai a São Paulo, não que não seja violento. Mas peraí, não é essa coisa assim. Não é essa coisa toda que você imagina se desceu no aeroporto já vai estar sendo assaltado. Certo. Não é, né? É mais ou menos isso, Então, o pessoal tem uma ideia. Angola a mesma coisa, nesse aspecto. Agora, no interior sim, capital bem abastecida. Bem abastecida. Comida tem. Tem mantimento para todo mundo. Perfeito, é porque é já a primeira ideia que a gente tem. Onde é que tem mais fome? Qual o país africano onde a fome impera mais? São aqueles países que são aqueles países que têm escassez, aquelas, por exemplo, a Serra Leoa, né? São países que têm conflitos, poucos conflitos, têm conflitos. Então, com essa dificuldade de conflito, existe essa má distribuição também. Você não consegue cultivar, você não consegue levar. Tem regiões que tem seca, tem bastante seca. Por exemplo, aquele filme que você indica aí, que é o Menino que Descobriu o Vento, ele relata fome. Em que país é isso? Deixa eu lembra ver. o país? Eu agora também não lembro. Malawi. No Malawi. Então, o Malawi, se você pegar o mapa do Malawi, a África tem o rio, vamos falar, o rio é muito distante, né, de Malawi. Então, com isso, há uma má, como é que eu posso chamar? Uma má distribuição de recursos. Não, da água. De água. Abastecimento da água. Daí tem regiões que a água não chega com facilidade. Né? Por isso que não tem água, não tem agricultura, não tem comida. Até mesmo o solo também acaba dificultando por causa da seca. Tanto é que o filme trata justamente, sem fazer spoiler, mas o filme trata justamente da seca e da dificuldade. Com a água. Aí eles vendem a madeira para as indústrias fumageiras, qualquer semelhança não é mera coincidência com o que aconteceu aqui no Brasil, eles desmatam para vender a madeira para as fumageiras para secar as folhas de tabaco. Certo. Sem árvores não tem água, sem água não tem fome. É um ciclo. É um ciclo. Aliás, muito bem retratado no filme, você consegue ter... ali a gente percebe as semelhanças, né? Tem muita semelhança. Tem muita semelhança. Eu percebi essas coisas, essas semelhanças quando eu cheguei aqui. Eu tinha uma visão também quase a mesma dos meus pais lá, quando eu cheguei aqui. Eu vou em Criciúma. Como é que é Criciúma? Sabe? E como é que é a região? Então, eu cheguei aqui, eu vi até a própria alimentação. Claro que nós temos comidas típicas, né, típicas africanas. Mas o básico do arroz com feijão é tudo igual. Tudo igual mesmo. Aliás, depois do intervalo, nós vamos falar um pouco sobre esses aspectos e faltou a gente responder para o ouvinte como é que ela acessa o canal do YouTube do Ismael. Como é que está no YouTube? Tá o mesmo nome, África do Jeito que Nunca Viu. Digitar isso. Digitar África do Jeito que Nunca Viu que aparece. Não é do jeito que você nunca viu. África do jeito que nunca viu. Do jeito que nunca viu. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Perfeito. Tem participação dos ouvintes aqui pelo nosso Facebook, tem também participação pelo nosso WhatsApp. Depois do intervalo a gente lê aqui e nós vamos falar um pouco sobre o Brasil que nunca viu. Não dá para fazer um canal desse para os angolanos assistirem? Depois do intervalo falaremos sobre o assunto. Você ouve Eldorado Comportamento. 3h43. Seu verão no Rincão será muito mais tranquilo. Visite o Supermercado Santa Bárbara e aproveite as ofertas. Refresco frutal, 65 centavos. Refrigerante Água da Serra, 2 litros, 4,38. Coxa e sobrecoxa de frango Ave Serra, 7,98 kg. Café Canecão, 500 gramas, 6,98. Amaciante de roupas, Aquafest, 2 litros, 5,80. Supermercado Santa Bárbara. Amplo, ótimo estacionamento. Aberto das 7h30 às 22 horas. Rua Paraná, bem no centro. O hit do verão já chegou na Jugasa. Uma super promoção para você rodar de Chevrolet zero. Valeu a pena esperar. Hits de verão Chevrolet. Passe hoje mesmo na Jugasa e aproveite a maior liquidação da história. Descontos de 5, 11 e até 17 mil reais. Isso mesmo, até 17 mil reais de desconto e taxa zero para toda a linha. Não compre carro sem antes falar com a gente. Aqui,
na Jugasa. Respeite a sinalização de trânsito. Nota de falecimento. Faleceu nesta segunda-feira, dia 13, às 4 horas, no Hospital São José, a senhora Claudete Castanhete Rosso, aos 55 anos de idade. O corpo está sendo velado na capela mortuária do bairro Quarta Linha e o sepultamento se dará nesta terça-feira, dia 14, às 9 horas, no cemitério da Quarta Linha, havendo antes missa de corpo presente no local. Noticiamos com pesar o falecimento da senhora Claudete Castanhete Rosso, aos 55 anos de idade. Na Manipulatos, farmácia de manipulação, você encontra todos os seus medicamentos, cosméticos e homeopatias, sempre de forma personalizada, do jeitinho que você gosta e com o cuidado que você merece. Para facilitar sua vida, mande seu pedido pelo nosso WhatsApp 991582753. Manipulatos, em Criciúma, na frente do Lapagesse ou no Metropolitan, em Forquilinha, ao lado do supermercado Minato. Manipulação é com a farmácia Manipulatos. Verão, mas já! Resumão da Arco-Íris Tecidos para ficar na moda na nova estação. Invista em tecidos como jeans viscose, sarja, tricoline, couro, linho e cetim. Mas qual modelo? Vestido ou blusa com manga bufante ou babado. A sobreposição de blusa e vestido estará em alta neste verão. Estampas florais, todos os tons de rosa e cal print. E para não passar calor, prenda o cabelo com lenços florais. Dica da Arco-Íris Tecidos, fazendo moda com qualidade. Fone 3433-1814 ou WhatsApp 99116-9852. Já estão disponíveis os novos aplicativos da Rádio Eldorado. Baixe agora mesmo o nosso app no seu celular e nos ouça onde você estiver. Você ainda manda mensagem, acessa nosso site e vai curtir conteúdos extras nesse novo canal da Eldorado. Procure no App Store ou no Play Store. Eldorado Criciúma. O novo HB20 chegou. Venha fazer um test drive no melhor compacto do mercado na Atual Veículos. Mais espaço, direção elétrica, acabamento premium, multimídia de 8 polegadas, 5 anos de garantia. Não compre sem testar o melhor. Atual Veículos, Araranguá, Criciúma e Tubarão. Onde você procura o melhor. No Minato você só não economiza se não quiser. No Minato você compra muito mais por muito menos. Confira algumas ofertas para esta segunda. Lava-roupas Girando Sol 2 kg, 8,78. SBP Aerosol 450 ml, 8,98. Sabonete Sensus 90 gramas, 98 centavos. Shampoo Seda 325 ml, 6,98. Minato Supermercados. Mais por menos, Supermercado Minato. Voltamos a apresentar Eldorado Comportamento. 3 horas da tarde, 47 minutos. Estamos de volta com o nosso Eldorado Comportamento desta segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. Sempre no oferecimento de Clínica Odontológica Dr. André Lima. Faça o seu implante com quem tem 31 anos de experiência. 32 já agora em 2020, né? Experiência, confiança e credibilidade. O telefone é o 3045-2525, o WhatsApp é o 99908-8837. Cante Alimentos, esta é a marca que você encontra nos melhores supermercados. Continuamos conversando aqui com um angolano, residente, estudante, trabalhador. Aliás, tem que mandar um abraço para o pessoal lá do Hospital São José, que liberou o Ismael Nzuzi dos Santos Gabriel, angolano, que estuda, está fazendo que curso? Ciências Contábeis. Ciências Eu Contábeis. terminei, só falta a formatura. Ah, já terminou? Já terminei. E vai voltar para Angola agora? Não. Não. Só vai de férias para lá e vai... Vou de férias e volto. Vai continuar trabalhando aqui? Vou continuar Só trabalhando que você aqui. trabalha no hospital, mas então não é como enfermeiro? Não. É na área administrativa? Trabalho na área administrativa. Até as minhas colegas já estiveram aqui, a Dani e a Johnny, trabalhando comigo. Ah, perfeito, verdade. Foi eu que conversei com elas Isso. aqui, inclusive. Foi a Dani e a Johnny, eu trabalho com elas, e a Cleomar agora, né? Quero mandar um abraço para elas que estão ouvindo, e o abraço também vai estendido a todo o pessoal do São José. E você vai continuar trabalhando e morando por aqui? Sim. Pensa em constituir família por aqui? Ou vai ficar só mais um tempo e depois volta para Angola? Não, penso sim.
penso assim, no tempo adequado. O amor da sua vida está no Brasil? Já descobriu ou não? Já não conheceu sei, ou não? Tô navegando. Tá procurando. O Ismael, por exemplo, tem um canal no YouTube, a África como nunca viu. Isso, Do jeito que nunca viu. África do jeito que nunca viu. Você pode acessar por esse... Olha aqui, ó, o ouvinte está dizendo aqui, pelo 991550036, Silmar, quando morei em Portugal, passei desmentindo que aqui só tem macaco, floresta, que só tem carnaval e que só tem mulheres bonitas, semi-peladas, está dizendo o ouvinte aqui. Pois é o que... O outro está dizendo aqui, boa tarde, é mais ou menos assim, ó, cuidado com aquilo que você ouve, mas não vê. Aí estão num avião, 2 senhores nos bancos da frente e atrás deles uma mãe com um menino brincando com um aviãozinho. Ele disse, olha mãe, quebrou a asa do avião. E os 2 da frente quase desmaiam de susto, né? Então é aquela história, né? Muito cuidado. História, muito cuidado. Com o recorte, né? Quando a gente falava aqui, por exemplo, a gente tem um recorte daquilo que a gente acha que é verdade. Mas, claro, é verdade porque a gente está vendo aquilo ali. Mas aí julga um continente inteiro por uma imagem. Por uma imagem, exatamente. Ah, é uma coisa meio... Eu lembro outra vez, eu estava... 2 episódios, eu estava em São Paulo e o pessoal, como é que tá as enchentes aí? E eu estava com sol. Eu estava numa área de São Paulo que sequer estava chovendo. Né? Assim como aquela vez que aqui em Criciúma deu um problema aí e tal, a polícia e... Teve alguns bairros aí que os bandidos meio que sitiaram e tal, o pessoal ligava, ei, como é que tá? Cara, eu estou indo e voltando para casa, para o trabalho, são pontos. São pontos. Né? Então é mais ou menos nesse sentido, né, o Ismael, que é essa leitura. Por exemplo, a gente estava falando aqui de colonização, da herança colonizadora. Portugal colonizou Angola, Moçambique, certo? Cabo Verde, Guiné-Bissau e... São 5, né? São 5. Angola, Guiné-Bissau... São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, perfeito. A Espanha, você está me dizendo que Guiné Equatorial. Isso, Guiné Equatorial. Eu achava que a Espanha já não tinha mais participado da colonização da África, mas participou Guiné Equatorial. Isso. A Inglaterra, aí foi África do Sul... África do Sul, Lesoto, Namíbia, Zimbábue, Zâmbia, uma parte da Tanzânia. Deixa eu ver, acho que é isso. E ainda sobra um monte de país. Quem mais colonizou lá? A Holanda colonizou? A Bélgica colonizou. Bélgica? A Bélgica colonizou o Congo Democrático, o Congo Brazzaville, o Gabão, que fala francês também. Deixa eu ver outro. Que você está dizendo que são 55 países, né? Exatamente. São... Não dá para generalizar. Não tem como generalizar. América Latina ficou mais fácil, né? Ficou... América Central e do Sul, até a América do Norte, né? Porque o México ainda foi também a Espanha, né? Sim. Foi territorialmente, dá para dizer assim, ó, foi o Brasil e a outra metade a Espanha. O Brasil foi Portugal e a outra metade, porque o Brasil é praticamente quase do tamanho de todo o resto da América do Sul junto, né? O Brasil e a outra metade foi a Espanha. Aí ficou dividido entre os dois. A Holanda, né, mas aí a França também, né? Nas Guianas. Tem a Guiana Francesa, tem... A Holanda também tirou a sua lasquinha. O Haiti, que é a Inglaterra, colonizou. Não, o Haiti é França também. França. Verdade. É Haiti, que o pessoal pensa que Haiti é África, né? Outro equívoco, interessante isso, né? As pessoas pensam que Haiti é África. Eu vivo dizendo, não, pessoal, o Haiti é aqui. É aqui, é a África Central, perto. Aliás, tem uma música do Gilberto Gil que diz, o Haiti é aqui, acho que é do Gilberto Gil, né? Então o Haiti é aqui, não é lá na África. Não é na África. Teve um episódio uma vez no hospital, um abraço para a irmã, ela chamou, teve uma ocorrência lá no pronto-socorro, ela liga para o setor, Ismael, eu preciso que você venha aqui, tem um haitiano falando aqui que eu não estou conseguindo ouvir e entendendo nada que ele está dizendo, então eu quero que você venha traduzir. Eu disse, irmã, eu não falo a língua dele. Como assim, Ismael? Como tu não fala a língua dele? Como assim? Como assim? Não, irmã.
países totalmente diferentes e idiomas totalmente diferentes, então não tem como. Perfeito. Mas o engraçado é que eu, durante muito tempo, né, achava que Haiti era na África. Veja, é tão simples, né? Basta você abrir um livro de geografia, né, e pegar a localização, enfim. Mas ele não faz, né? Não. Julga por... Não sei por que todo mundo acha, mas é real, todo mundo acha que o Haiti... Se dizer que Gana, Senegal, Nigéria, aí sim, esses países fazem parte da África, mas Haiti não. Agora, o impressionante é que a gente falando aqui das colonizações, por exemplo, Portugal colonizou o Brasil e conseguiu fazer um país só, né? Porque a Espanha vai colonizando e vai formando vários países na sua área de colônia. E Portugal foi importante que ele manteve a unidade, né? Porque a família real portuguesa veio morar no Brasil. Isso conseguiu assegurar a unidade do Brasil. Mas eles colonizaram a África, eles colonizaram a Ásia, né? Tem vários países asiáticos, por exemplo, foram colonizados ou têm influência, muita influência. O Japão tem muita influência dos portugueses por causa do mercantilismo deles, né? A Índia. A Índia. Tem uma parte da Índia, a Goa, né? Tem uma parte de... Goa, uma das províncias da Índia que fala português. Né? Graças a... Tem o Timor-Leste. Macau, que fica do outro lado, lá na Ásia. Que foi colonizada pelos portugueses também. É incrível a força que Portugal tinha nos mares, né? Exatamente. Eram as conquistas, né? Eles foram grandes conquistadores, isso é indiscutível. E aí vai a geopolítica mundial é determinada em parte por essa corrida colonialista entre Inglaterra, Espanha e Portugal, a Holanda correndo por fora. Isso. Né? Meio capenga. Ela entrava na briga, vamos chamar assim, mas sempre perdia. Os holandeses eram... Igual foi na África do Sul. Né? Teve a chegada dos holandeses, mas os ingleses imperaram e que eles acabaram saindo. Os franceses patinaram, colonizaram muito pouco. Muito pouco, mais a Bélgica do que a França. A Bélgica, pois é, que praticamente é inexpressivo, mas onde é que a França aparece mais? Porque a França vai para as cruzadas, a França fica guerreando a vida inteira, primeiro contra Roma, depois contra a Inglaterra e tal, mas na corrida colonialista eles se anularam. Se anularam. Espanha e Portugal, claro, as condições geográficas, digamos assim, a costa desses dois países era muito extensa, eles tinham mas não era só isso, né? Enfim. Boa tarde, acabo de chegar em viagem do norte do país, fiquei 26 dias na floresta amazônica. Na volta quis conhecer no mercado Ver o Peso, a fama era terrível, mas fui e passei o dia inteiro no centro de Belém. Até almocei no Ver o Peso. Tudo normal como qualquer outro lugar movimentado. Conclusão. Se desse ouvidos à fama do lugar, não teria conhecido. O Júnior de Timbé do Sul está mandando um abraço. Pois é. O pessoal que viaja para lá diz, olha, aquilo lá é horrível e tal, mas cada um tem que ir lá e conferir, né? Conferir. Exatamente. Comidas. Só tem mais 2 minutos. Você disse que as comidas são muito parecidas aqui, inclusive o tempero? Porque também parte disso é africano, né? É a influência africana que nós temos aqui. Na África impera muito o picante. É muito... Sim, como no norte e nordeste do Brasil. Isso. Que quase lá o norte e o nordeste do Brasil vieram da África. Sim, os descendentes. A Bahia, Salvador, é considerada a cidade mais negra fora da África. Exatamente. A influência é muito grande. Então, tem muito picante a comida. A nossa comida é muito colorida, né? A gente coloca bastante picante e ela transforma essa comida. No norte da África, a comida impera muito o verde, o natural. Né? A África, como ela é uma diversidade, então o natural impera muito. Certo, né? certo. E o natural impera muito. A nossa flora é muito diversificada com relação à alimentação. Tem uma comida que é angolana, da minha tribo, vamos falar assim, que chama-se quizaca. Quizaca, que é a folha de mandioca. Aquela folha de mandioca. Como é que ela é feita? Que aqui jogam fora, né? No norte do Brasil tem, eu não me lembro se é o tacacá ou tucupi,
que é feito com folha de mandioca também. Eu não sei, não feito sabia. com caldo de mandioca e a folha da mandioca cozida dentro do caldo, só que ele fica cozinhando 3 dias. Por causa do ácido cianídrico que tem na mandioca, na folha, ele tem que... Primeiro a gente ferve ela, né, a folha, depois é tirada, é triturada, né, e é feita com óleo de dendê. Uhum. Não sei se chama palmeira. É o óleo de dendê, aqui no Brasil também é utilizado, na Bahia. Na azeite Bahia? De dendê, então, na África é muito com... É porque veio de lá para cá, né? Isso, exatamente. É muito comum. Nós temos palavras aqui, por exemplo, o pessoal vai rir, mas xixi e cocô, isso não existe na língua portuguesa. Isso é dos africanos. Sim. As babás, as amas negras, falavam isso porque né, você não tem essa palavra, é urina e fezes. Sim. No português. Você não tem xixi e cocô, isso é africano. Exatamente. Não sei de qual país, de qual tribo, mas é africano, não é da língua portuguesa. Quando os portugueses vêm ao Brasil, a gente fala isso, mas o que é isso? Né? Então são influências graças a esse caldeirão cultural que é o Brasil. Aqui a Marisoba, ele diz, são 7 dias a Marisoba, né? Que legal. A África é muito quente, a gente falou isso no começo do programa, não vai dar tempo de repetir, mas pode pegar no nosso podcast que fica agora já depositado aí no facebook.com/Rádio Eldorado de Criciúma. É só ouvir o programa de novo, acessar o Facebook e o ouvinte vai ter a resposta aí. Ismael Nuzuzi, do Santos Gabriel. Obrigado, querido. Um abraço, sucesso. Abraço. E boa viagem. Muito obrigado. Vai rever a família e depois volta para o Brasil. Só queria mandar um abraço para o João Zanini. O João Zanini. É verdade, o João Zanini é que nos passou a pauta aí. Que bom. Então, João, ainda não te conheço, mas muito obrigado, né? Porque ele passou e tu não conhece ele? Não conheço ele pessoalmente, a gente falou pelo Instagram, pela minha página do Insta, e daí a gente conversou e o papo fluiu, vamos falar assim isso. Perfeito. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Vem aí, Café da Tarde, a gente volta amanhã. Você está ouvindo a Rádio Eldorado de Criciúma, ZYJ 735, Eldorado AM 570, ZYV 242, Eldorado mais